Fala pessoal, tudo certo? Galera, hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas mudanças, tá? Algumas mudanças nas técnicas, tá? De produção de muda, de transplante também aqui, né? De mudanças aqui de locais, no caso da maternidade para o berçário para a fase final. Algumas mudanças que eu tenho feito, pessoal, que tem trazido bons resultados, tá? Aqui vocês devem ter percebido, pessoal, essa daqui é a minha mesa de germinação, tá? A minha maternidade. E eu não estou usando, gente, mais aquela telinha preta, tá? Aquela telinha de viveiro, de mosquiteiro, telinha de viveiro, na verdade, né? Aquela telinha de galinheiro que normalmente a gente recomenda e vê o pessoal usando bastante. Eu tenho até um pedacinho aqui, tá? Para vocês verem, para quem não viu ainda, né? Não conhece, então é essa telinha aqui, tá? Essa aqui eu acho que é uma de galinheiro, tá? De viveiro, não sei. Então, até tenho fotos, eu vou deixar para vocês aqui, para vocês verem. Eu usei bastante já esse tipo de telinha, pessoal. Então, qual que é a ideia? Colocar essa tela por baixo, tá? Ela vai por baixo e a espuma fenólica por cima, a placa de espuma. A ideia, né, pelo que a gente aprendeu, né, quando eu estava aprendendo hidroponia, a ideia é que essa telinha, ela vai permitir, primeiro que ela vai ajudar na drenagem, vai permitir que tenha uma drenagem melhor da espuma fenólica, da água, tá? Ela permite uma ventilação ali melhor também, e esses espaços da telinha, ela acaba permitindo que a raiz cresça mais, tá? Essa era a ideia, ao invés, né, da raiz ficar ali sufocada, digamos assim, entre a espuma e essa superfície da mesa. Então, assim, essa era a ideia, em alguns vídeos que eu assistia na época, algumas informações que a gente trocava com outras pessoas, essa era a ideia. Inclusive eu já fiz vídeos falando para vocês, recomendando o uso da telinha. Mas eu não estou usando mais essa telinha, pessoal, aqui na minha mesa de germinação. Já faz alguns meses que eu parei de usar. E por quê, pessoal? Eu comecei a perceber, pode ser que vocês já perceberam também, você que produz na espuma fenólica e tem a telinha por baixo, sendo na mesa de germinação, ou se você não tem a mesa, mas usa algum recipiente, coloca a telinha e coloca a espuma por cima. Você pode ter percebido que quando você vai levantar a espuma fenólica, algumas raízes acabam arrebentando, tá? O que acontece? A raiz, ela acaba passando por baixo da telinha, né? Então ela começa a formar um emaranhado de raiz ali, as raízes começam a se cruzar, e quando você vai levantar a espuma fenólica para destacar as células, você vai perceber, já deve ter percebido, que algumas raízes acabam arrebentando, tá? E isso acontecia bastante comigo, pessoal. E qual que é o problema, gente? O problema de raiz que acaba arrebentando, tá? Eu comecei a perceber duas situações. A primeira, gente, é uma situação que até demorei bastante para descobrir. O que ocorria? Eu pegava minhas mudas, tá? Tava aqui na mesa de germinação, todas bonitas, e eu fazia o transplante. Tirava daqui, destacava e levava para o berçário. E eu estava percebendo que com frequência acontecia, após que eu passava as plantas ali pro berçário, eu percebia que elas davam uma murchada, elas murchavam bastante. E eu não conseguia entender o porquê, né? Porque assim, a condutividade estava certa, eu podia deixar o pH, a condutividade, tudo igual, tá? Que elas continuavam murchando. Então não fazia muito sentido, porque eu só tirava daqui e levava para alguns metros, né, ali para o berçário. O sol, temperatura, mesma coisa. E eu não conseguia entender por que essas plantas murchavam. E daí eu comecei a reparar nisso, comecei a fazer esses testes sem a telinha. E eu comecei a perceber o que estava acontecendo. Quando a raiz arrebentava muito, pessoal, principalmente quando eu deixava as mudas crescerem muito, arrebentava muitas raízes e essa planta sentia demais quando eu fazia esse transplante. Então, assim, principalmente né, quando eu transplantava em momentos de sol, na parte da tarde que estava muito calor, que não é recomendado fazer isso, tá? O certo é você fazer ali no finalzinho da tarde, mas eu percebia que elas murchavam muito. E eu não conseguia entender de onde que estava vindo esse erro. Daí eu comecei a perceber, comecei a fazer esse teste, pessoal, e eu resolvi o meu problema. Eu consegui, né, descobrir que o problema estava sendo que as plantas estavam arrebentando muito a raiz dela devido ao uso da telinha. Então, o que eu fiz? Eu eliminei a tela, eu tirei a telinha da minha mesa de germinação. E assim, pessoal, eu comecei a ter o mesmo resultado, eu não consegui perceber nenhuma diferença usando ou não usando a telinha. Inclusive eu quero fazer um vídeo depois lado a lado, né, em tempo real, para a gente ver se realmente dá uma diferença. Mas eu não consegui ver, pessoal, mesmo aqui, ó, cultivando, tá, produzindo a muda sem a telinha, eu consegui resultados muito bons também, tá? Eu acredito que é a mesma coisa. E um problema que assim, é o mais drástico, pessoal. Se você arrebenta a raiz,
tá? A raiz arrebenta ali na hora de você tirar a espuma fenólica, tá? E ela grudou ali na telinha, enraizou por baixo. O que vai acontecer, pessoal? Imagina que você tem uma ferida no braço, você faz um corte. Aquele corte ele deve ser tratado, ele deve ter uma atenção especial, porque ele é uma porta de entrada ali para possíveis infecções, possíveis bactérias, tá? E a raiz da planta, pessoal, é a mesma coisa. Se você arrebenta, tá? Na hora de fazer esse manejo todo, se você arrebenta as raízes da planta, fica uma ferida aberta. Então ali é uma porta de entrada, tá? Você acaba abrindo as portas para possíveis bactérias, fungos que estejam ali na solução nutritiva, que estejam ali no seu sistema. Então, assim, às vezes pode estar, né? Pode ter ali no seu sistema alguma bactéria, algum fungo, e aquela raiz tá cortada, é uma ferida, é um corte aberto, né? Então, assim, você está entregando, digamos assim, de bandeja a sua muda, a sua planta para esses fungos e bactérias. Então, assim, por isso que eu parei, tá, pessoal? Eliminei a telinha, não estou usando mais ela. Inclusive, já conversei com outras pessoas já que estão, né, neste ramo há muito tempo, e essas pessoas também não usam a telinha, gente, tá? Então, assim, é o experimento que eu estou fazendo e eu estou passando para vocês. Tem funcionado muito bem, e mesmo quando eu faço transplante, gente, num momento de sol, muito calor, igual hoje mesmo, por volta do meio-dia, 1h, eu transplantei várias mudinhas daqui para o berçário. As mudas ficam de pezinha, pessoal, elas não sentem devido a essa situação, que não está tendo mais a quebra de raiz, tá? Outro detalhe importante também, eu vou mostrar agora um pouquinho mais de perto para vocês, uma outra coisa que eu estou me atentando também. Aqui, pessoal, ó, eu peguei só algumas para vocês verem, tá? Você vai perceber também, na hora de você fazer o destaque, né, na hora de você destacar aqui as suas mudas, o que eu tenho feito, pessoal? Eu não estou deixando mais muito tempo as minhas mudas aqui na mesa de germinação. Eu não tenho deixado essas plantas criarem muitas raízes, enraizarem muito, porque o que acontece? Até mesmo no momento do destaque, pessoal, que você vai destacar, olha só, você percebe que já tem raiz, pessoal, que cruza de uma espuma para outra, tá? E quando você faz isso, o que acontece? Novamente você acaba quebrando raiz, tá? Vamos ver se essa aqui, ó, como que tá. Ó, aqui tinha algumas, ó, tá vendo? Arrebentou uma ou outra, mas veja que é bem pouquinho, pessoal. Ó, a raiz ainda tá pequena embaixo. Então, assim, ó, o que eu percebia? Quando eu deixava as minhas mudas crescerem muito aqui, quando eu ia fazer esse destaque, tinha muita raiz, aqui estava tudo branquinho, gente, então arrebentava muita raiz. E embaixo também, as raízes de baixo também já estavam grudadas uma na outra, ao ponto de quando eu puxava assim, elas estavam grudadas e eu sentia essas plantas arrebentando. Então o que eu comecei a fazer, pessoal? Eu comecei a fazer as minhas mudas, tá? Na hora que eu coloquei para germinar, né, e estou produzindo as minhas mudas, eu estou deixando elas menos tempo aqui, tá, para evitar essa situação de quebra de raiz, tá bom? Então vamos dar um exemplo. Se eu estava deixando o alface em torno de 20 dias, eu comecei a deixar uns 15, tá? Claro que cada cultivo cresce no seu tempo, ela, né, vai ficar um certo tempo aqui, mas assim, a ideia principal é não deixar o tempo suficiente, tá, para que quando você venha destacar a espuma fenólica, você perceba que as raízes estão quebrando. Então, assim, comecei a fazer isso, gente, e eu comecei a ter um resultado muito legal. Mesmo fazendo o transplante aqui no momento de sol, igual está agora, as plantas, elas acabam, que elas não sentem, é como se elas estivessem aqui na maternidade. O mesmo acontece, gente, no berçário. Pode ser que você já percebeu isso, se não vai perceber, né? O berçário é o perfil ou o cano PVC, onde a gente transplanta, né, tira as mudas daqui e leva para esse cano ou perfil. E esses perfis ou cano, eles têm um espaçamento pequeno, em torno de 10 centímetros, mais ou menos, 12, entre uma planta e outra. O que acontece? Se você deixa também muito tempo no berçário, você vai perceber, ou já percebeu isso, às vezes em algum momento que você vai puxar uma planta do berçário, você percebe que a outra que está do lado, no furo do lado, ela acaba vindo junto, ela entra para dentro do cano. Por quê? Porque as raízes já grudaram, já se cruzaram. E isso é normal acontecer. Aí o que a gente faz? Você pega as duas e vai tirando devagarzinho, você sente novamente que as raízes arrebentaram. E então você veja só, num berçário que é 10 centímetros de espaço de um furo para o outro, as plantas, se crescerem 5 centímetros só,
que é pouco, tá? Cada uma crescer 5 centímetros, elas já se encontram. Então eu comecei a perceber isso também, gente. Na hora de tirar do berçário, estava arrebentando algumas raízes, né? E então o que eu comecei a fazer? Também tirar do berçário e transplantar para a fase final ali, a fase de engorda, antes que essas raízes já estejam cruzando, tá? Então é uma técnica, pessoal, é uma mudança que eu andei fazendo, tá? De uns meses para cá, e eu percebi que tem funcionado, tá? Não tive nenhum problema aqui na minha estufa, não tive nenhum problema até então com nenhum tipo de fungo, tá? De bactéria, de pitchum, por exemplo. As plantas, elas não têm murchado como murchavam antes, né? Quando eu fazia essa quebra da espuma fenólica e quebrava muita raiz, ou então a telinha quebrava as raízes, murchavam muito, e isso não está acontecendo mais depois que eu comecei a fazer essa mudança, tá? Então, assim, quis compartilhar com vocês essa mudança, porque assim, a gente hoje em dia, pessoal, tem muita coisa que eu não faço mais como antigamente. Então eu tenho vídeo dando a dica da telinha, explicando para vocês a importância de usar ela, mas porque eu aprendi dessa forma. Só que tudo é questão de experiência, né, pessoal, de aprendizado. Com o tempo a gente vai adquirindo mais experiência, vai fazendo alguns testes, vai vendo o que deu certo e o que não deu, né? A gente fala, opa, peraí, eu acho que não era bem assim, né? Então sempre que a gente mudar alguma coisa que eu já não faço mais como antes, eu vou trazer aqui para vocês. E essa questão da telinha é uma delas, tá? Então não uso mais. Também não recomendo vocês usarem. Eu até queria que vocês participassem, tá? Você aí que usa a telinha ou que não usa, comenta aqui os resultados que você tem, se você já percebeu isso também, dessa situação de quebrar a raiz, né? Quando você deixa muito tempo a sua muda na espuma fenólica, ou quando você vai tirar da telinha também. Comenta se você já percebeu isso, percebeu se a planta murcha, né? Murcha bastante. Participa aqui nos comentários, tá? Vai ser bacana aí poder ouvir a opinião de vocês, tá bom? E é isso, tá? É só uma dica aí para vocês de algumas mudanças, tá? Que eu tenho feito, tem funcionado muito bem para mim, e eu, né, resolvi compartilhar aí com vocês. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessas dicas. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para você receber mais dicas aqui como essa, aqui no canal Bruno Palma Hidroponia. Beleza? Um abraço e até mais.